Dia. Tô me vendo como eu tô na câmera. E, enfim, eu há muito tempo tava querendo gravar. Nossa, muito estranho. Geralmente eu não gravo muito no rosto, mas tem um tempo que eu tô querendo gravar pra conversar, sabe? Um vídeo mais reflexivo. E eu já tinha pensado em muitas ideias pra gravar o vídeo, sabe? Muitas ideias eu tinha pensado em falar. É porque eu acabei de arrumar meu cabelo. Aí ele tá ficando bem na minha frente, no meu rosto. Mas eu já tinha pensado em muitas ideias de vídeo. Tipo, o que falar no vídeo, sabe? E eu falava, não, eu vou gravar, porque eu realmente queria gravar um vídeo só falando. Mas eu não gravava e cá estou eu. Eu lembro que acho que uma das ideias era como a gente deixa as coisas passarem despercebidas atualmente. Mas eu não sei muito bem o que eu queria falar, então eu só resolvi começar a gravar e falar sobre algum assunto em específico que tem me pegado, sabe? Enfim, eu acho que esse vídeo vai sem corte nenhum, provavelmente, mas, né? Então, eu tenho percebido o quanto a gente busca uma essência, sabe? Pra gente durante nossa vivência aqui, né? E nessa busca a gente se perde muito. Tipo, eu diria que nesse período de adolescência e pré-adolescência a gente tá se conhecendo. E às vezes dá bom, a gente consegue se conhecer de um jeito legal, mas em muitos dos casos a gente se perde várias vezes. Tá tudo bem se perder, ok, mas a gente se perde várias vezes pelo caminho e se coloca em situações que, se a gente se conhecesse de uma maneira melhor, a gente não teria se colocado, sabe? Tipo, situações de amizades, por exemplo, que você vê que não tá te fazendo bem, e se você se conhecesse melhor, você não estaria, porque você sabe que merece mais do que estar nessa situação, sabe? E é muito complicado, porque se você parar pra pensar, talvez essas situações ajudem a você entender quem você é e moldar você pra você crescer durante o tempo, né? Que eu lembro que aconteceu algumas coisas, né, na vida. Eu tava conversando com uma amiga e ela disse: ah, mas nenhuma experiência é em vão. Nenhuma experiência é só por ser. Você sempre acaba extraindo alguma coisa das coisas que acontecem na sua vida. Isso é muito bom, mas às vezes existem coisas que talvez você pudesse só parar assim e pensar: será que se eu tivesse pensado um pouco melhor eu estaria nessa situação? Será que se eu tivesse pensado um pouco mais em mim eu estaria nessa situação? Por exemplo, quando a gente tá muito na adolescência, assim, a gente é muito pressionado pra saber o que a gente quer da vida. Eu lembro até hoje de um professor, que eu gostava muito dele, que ele tava conversando com outra professora, e ele disse que a professora tava falando, não, que eles têm que saber o que eles querem cursar de faculdade, enfim. E ele disse, não, eles não precisam saber exatamente, assim, na cara, porque com 18, 17, 19 anos, é uma pressão muito forte, sabe? Você saber o que você quer ser, quais caminhos você quer tomar na sua vida. E ele disse que você não precisa saber o que você quer fazer pelo resto da sua vida com 19 anos, com 18 anos, sabe? E é normal isso. A gente se coloca muito num sobreposto que a gente tem que saber o que a gente quer fazer, um plano de vida super ativo, mas às vezes, mesmo a gente sabendo, a gente para um pouco e se pergunta, será que é realmente isso que eu quero fazer?
será que é realmente isso que me deixa feliz? Porque você passa um tempo muito significativo da sua vida na escola. Quando você sai da escola, é muito difícil você entender de fato que você era, porque parece que muito do que você era ficou para trás, e aí você fica nesse limbo de tentar saber quem você é, depois de ter ficado tanto tempo na escola, sabe? Não sei, é muito complicado pensar sobre isso, porque, por exemplo, você se vê longe de uma rotina que você costumava ter, por exemplo, e se vê obrigado a pensar em algumas coisas, para onde você tem que ir, enfim, várias coisas que você não era obrigado antes a pensar assim, sabe? E é muito estranho, sabe? Resumidamente, eu acho que talvez a gente só devesse pensar melhor em nós mesmos. Não, tipo, porque muita gente acha que é um jeito egoísta, né? Pensar em mim, não sei o que, é egoísmo. Mas se você não pensar em você, quem que vai pensar? Tipo, sabe? E não é egoísmo. Egoísmo é você querer o melhor, tipo, o melhor pra si e o ruim pros outros. Eu vejo como egoísmo isso. Mas não é egoísmo você querer o melhor pra você e o melhor pros outros também. Tipo, sabe? E é isso, eu não sei. Eu acho que foi muito só vou falar. Mas eu quero gravar mais coisas assim, com pensamentos que eu tiver assim na cabeça. E é isso.